estudo. E o tema dessa noite é uma continuidade do tema anterior, do capítulo 13 de Apocalipse, uma besta que sobe da terra. Como nós já vimos semana passada, então, besta significa poder, reino, rei, governo, ok? E mar, que foi a primeira, né, a besta que sobe do mar, mar representa população, multidões, nações. Então, se a primeira besta, surge no meio de uma aglomeração de nações, de povos, essa próxima besta vai surgir de um lugar contrário ao mar, que é a terra. Então, é um lugar deserto, um lugar sem muito povo, sem muita nação, sem muita gente, tá bom? E nós vamos identificar este poder que é apresentado aqui no capítulo 13 de Apocalipse, tá bom? E o texto começa dizendo assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre essas cabeças nome de blasfêmia. A gente já viu isso aqui na semana passada, né? E aí, o verso 1, ele continua explicando que vi ainda outra besta. Então, é a continuidade, né? Então, o verso anterior falou de uma besta, e agora ele está vendo uma outra besta, que é o verso 11. Possui 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como leão, como dragão. Então, percebe que é diferente da primeira, enquanto a primeira tinha 10 chifres, 7 cabeças, diademas, blasfêmia, tal, e etc. Esse aqui é mais simples, é só 2 chifres, parece cordeiro, mas fala como leão, ok? Percebe a diferença? A gente já sabe o que significa chifre, né? Que também significa poder, ok? Mas tem uma característica diferente esse aqui, né? Esse aqui parece um cordeiro. Parece. Só parece. Mas é um cordeiro que fala como leão. Então, cordeiro é símbolo de quietude, de tranquilidade, né? De mansidão, de é o símbolo do próprio Cristo. Então, alguém que parece falar como Cristo, aliás, que parece Cristo, né? Mas fala como um dragão, ok? Durante muito tempo, houve várias interpretações para esta profecia, até que um grande grupo de teólogos concordaram que esta besta ela tem as características dos Estados Unidos da América. E por que os Estados Unidos da América têm essas características? E a gente vai ver que, de fato, tem as características. Vamos lá? Vamos analisar. Primeira coisa, foi quando a chegada dos pais peregrinos em 1620. Veja, por isso que fala como cordeiro, né? Porque diferente de outros povos, diferente de outras nações que foram conquistadas pela Europa, os Estados Unidos, os primeiros imigrantes que chegaram nos Estados Unidos foram cristãos. A sua constituinte foi baseada numa constituinte cristã. Então, é um país predominantemente protestante. Percebe? E fala como cordeiro. E aí, alguns símbolos, né? Veja, um dos símbolos mais marcantes dos Estados Unidos é a própria Estátua da Liberdade. Essa estátua tem esse símbolo de liberdade, porque ah, os
os primeiros imigrantes que vieram, os colonizadores que vieram para erguer o país, para começar o país, vieram fugidos de perseguições cristãs. Então, quando estabelece a sua vida aqui nessa nova terra, então ele ergue uma estátua que é símbolo dos Estados Unidos, que é a Estátua da Liberdade. E essa estátua simboliza exatamente que eles teriam liberdade religiosa, liberdade religiosa. E este símbolo foi registrado pela primeira vez em 1820, quando eles colocaram uma pedra fundamental. Essa pedra fundamental tinha como simbolismo a liberdade religiosa. Então, e claro, em todos os lugares que chegava, a primeira coisa que eles faziam era erguer uma igreja, símbolo do cristianismo, né? Muitas torres, mesmo que não tinha igreja, mas muitas torres foram erguidas para poder é, mostrar a religiosidade do país, ok? Em 1779, a independência dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos fica finalmente livre dos seus colonizadores, né? E quando eles estabelecem a nova constituinte, a primeira constituinte, a constituinte do país, eles colocam algumas coisas como prioridade. Este será um país sem rei e uma igreja sem papa. Aqui está eles mostrando que queriam realmente ser independentes dos seus colonizadores. Mas esse registro ficou marcado na Constituinte do país, como uma marca registrada do país. Um país sem rei, uma igreja sem papa. Nós temos liberdade. Agora nós somos um país livre. Percebe a estrutura? Um dos historiadores, chamado Thomas Jefferson, ele escreve: desde que uma pessoa tem o direito de escolher sua própria religião, sem pagar o preço da discriminação, nenhum teste de religião será requerido como qualificação para qualquer posição pública nos Estados Unidos. Então, isso aqui ficou registrado. O país ficou marcado como um país religioso, protestante, porém com uma liberdade religiosa, onde cada pessoa poderia ter a sua própria religião, sem discriminação e sem desqualificar para qualquer posição pública, um cargo público, tanto na política como em qualquer outra posição social, ok? Percebe que aqui já começa a apresentar diretrizes, né? Então, um país laico. Essa aqui era a característica do país laico, ok? Aí, Apocalipse capítulo 13, continuando a descrição desta besta que mexe da terra, diz assim: exercer toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Preste bastante atenção. Então, aqui nós temos duas bestas. Uma que surge das águas, no meio da multidão, que a gente já identificou que é o papado, e a besta que surge da terra. Só que esta besta que surge da terra, a profecia diz que vai dar autoridade para a primeira besta para exercer a sua autoridade sobre a terra, depois que a sua ferida mortal foi curada. Percebe? E aí a gente percebe uma união dos dois poderes. Quando diz que uma dá autoridade para a outra, é que a gente percebe que, de fato, existe aí uma união destes poderes. Ok? E é bem verdade que há muitos anos, alguns anos atrás, esta união parecia quase impossível. Mas de um tempo para cá, as coisas foram começando a criar laços. E o primeiro laço desta união aconteceu em 24 de fevereiro de 1992,
foi a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente recebe um papa na Casa Branca. Então, na ocasião, o presidente Ronald Reagan, ele recebe o papa, ok? E existe até uma revista muito conhecida lá nos Estados Unidos, chamada Time, e a revista Time publicou uma reportagem, e na reportagem dessa revista, do dia 24 de fevereiro, tinha como título Santa Aliança. Santa Aliança, percebe? Onde é, existia um movimento solidário para juntar a política e a religião para resolver alguns problemas da comunidade, né? E especialmente do comunismo, ok? Aí houve, então, essa relação diplomática dos Estados Unidos e a Casa Branca, e o Papa e o presidente dos Estados Unidos. Olha o que diz o verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquele que ferida a espada sobreviveu. Então, no verso 13, diz ali que houve uma aliança, eles vão se juntar, vai ter uma aliança. No verso 14, aqui já diz uma outra coisa, é, que, que vai ser dado poder para que faça uma imagem à besta, ok? Preste atenção nesse detalhe, tá bom? A gente já falou sobre essa supremacia papal, que durou 1.260 anos, 538 a 1798, mas a profecia diz que a besta seria ferida, perderia esse poder supremo, ok? Perderia esse poder supremo. Neste período, houve guerras aos santos. O verso 7, a gente já viu isso, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, que foi, então, esse período de supremacia papal, onde houve aí as santas inquisições, as perseguições, os martírios, todas essas coisas que a gente já viu na aula anterior. Agora, olha o que diz o verso 16 e 17. A todos os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, fez que lhe seja dado certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Percebe que tem três coisas aqui? Tem a marca, o nome e o número. Às vezes a gente se preocupa muito com a marca, né? A gente fala muito a marca da besta, mas não é só a marca, é a marca, o nome e o número, ok? Presta atenção nesse detalhe. Mas há um outro detalhe aqui, né? Que veja, este poder vai fazer com que todos os ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca, ok? Para que ninguém possa comprar ou vender. Comprar ou vender. Então, o problema vai ser comprar ou vender. E a gente vai entender isso. Durante algum tempo, aliás, a cada tempo surge uma nova teoria sobre essa marca da besta. Durante muito tempo. Assim, ao longo dos anos vai surgindo marcas, vai surgindo teorias. Algum tempo atrás, quando a American Express lançou o seu programa de cartão de crédito, surgiu nos Estados Unidos e de lá se espalhou pelo mundo, e aí hoje todo mundo tem cartão de crédito, mas quando surgiu o primeiro cartão de crédito da American Express, muitos estudiosos da Bíblia firmaram com certeza que o cartão de crédito era a marca da besta, porque ninguém podia comprar ou vender se não tivesse cartão de crédito. Só que o cartão de crédito passou,
perderam a ênfase disso. Hoje todo mundo tem cartão de crédito, todo mundo tem. E agora existe uma facilidade incrível de ter cartão de crédito, porque você, mesmo que não tenha conta no banco, você tem cartão de crédito, porque agora existem os bancos virtuais, né? Como o PicPay, o Nubank e tantos outros. Então, todo mundo tem cartão de crédito e ninguém mais diz que cartão de crédito é a marca da besta. Ok? Todo mundo compra e vende com cartão de crédito. Aí, depois de um tempo, surgiu o código de barra. Deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui que tenha código de barra. Aqui, ó. Esse livro aqui tem um código de barra, tá vendo? Olha ele aí, código de barra. Aí, bem nítido aí nessa tela. E aí, todo código de barra tem sempre 3 colunas de barra que tem um na ponta, outra no meio, outra na outra ponta. Não sei se você vai conseguir ver aqui. Deixa eu ver se está foco. Aí, ó, tá vendo? Aí, aí surgiram várias reportagens e tal, etc. E aí teve uma pessoa, uma reportagem que surgiu, um camarada, não sei da onde, da Caixa Econômica Federal, conseguiu identificar que as três pontas do código de barra era 666 e era a marca da vista, e agora todo produto tem código de barra. Se você olhar, todo produto tem código de barra, e eu tenho aqui várias coisas que tem código de barra. Aí todo mundo dizia que código de barra era a marca da vista. Só que o tempo passou e agora todos os produtos têm, ninguém mais diz que código de barra é marca da besta. Aí surgiu, algum tempo atrás aí também, o chip, e muita gente ficou assustado, preocupado, porque o único lugar que daria para colocar o chip é na mão direita e na testa. E aí todo mundo vai ter que usar esse chip se espalhou e tal, etc. Ninguém mais fala desse chip. E cada vez vai aparecer alguma coisa, e sempre vai achar. Mas o que é isso? O que de fato significa isso? Veja, se você for para a Bíblia, você vai encontrar que o sinal de Deus é o sábado. Se o sábado é o sinal de Deus, então o sinal da besta só pode ser o domingo. Não tem outra explicação. Quer ver? Eu vou ler um texto com vocês. Eu pensei que estava aqui o texto, mas eu vou ler um texto. Se você puder abrir a sua Bíblia, abra aí em Ezequiel, capítulo 20 e o verso 20. O verso 12, a gente vai ler o verso 12, depois vai ler o verso 20. Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e o verso 20. Aqui, na minha Bíblia diz assim: também lhes dei os meus sábados para que sirva de sinal. Então, o texto é muito claro em dizer que o sábado é o sinal. Não tem outra explicação para isso aqui. Está escrito nitidamente: servirão de sinal entre mim e vós. E o verso 20 diz: santificai os meus sábados, porque eles servirão de sinal entre mim e vós. No verso 12 diz que é entre mim e eles. E no verso 20 é entre mim e vós. Então, é Deus dizendo, é entre mim e o povo judeu, vós, porque o vós ali é o povo judeu, e entre mim e eles. Eles eram os demais, que não eram judeus, e tem gente que pensa que o sábado é só para os judeus, mas o texto de Ezequiel diz que é para vós e para eles. Para vós e para eles. É o sinal nítido de Deus, ok? Então, o selo de Deus é o sábado. Então, automaticamente, o selo da besta só pode ser o domingo. Como a gente explica isso? Veja, o João Paulo II, na sua encíclica papal chamada Dies Domini, ele diz nitidamente que foi a igreja que santificou o domingo por sua própria autoridade. Foi sua autoridade. Então, o Papa está dizendo, eu tenho autoridade para mudar o dia de guarda e vou dedicar essa autoridade. Nós temos autoridade até acima da Bíblia. E esta encíclica foi um documento feito registrado, né? Carta apostólica chamada Dies Domini, desse sumo pontífice, né, João Paulo II,
e mandou para as igrejas sobre a santificação do domingo. O que esse documento diz? Diz assim, que nós santificamos o domingo por nossa própria autoridade. Nós temos autoridade para fazer isso, ok? Então, para dar autoridade para a igreja. Percebe? Vamos lá. Aí o verso 15 diz assim, e foi-lhe dado a comunicar fôlego à imagem da besta. Então, quando ele diz que tem autoridade para mudar a lei, e aí você vai para Daniel, capítulo 7, verso 25, que diz, e mudará os tempos e a lei, e de fato, mudou a lei. E a igreja mudou a lei, né? A igreja católica. E foi-lhe dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. E aí a gente percebe que não só João Paulo II, como também outros papas também fizeram essa mesma aliança com os Estados Unidos. Percebe? A gente percebe. E essa aliança vem se intensificando, vem se juntando, vem se aprimorando, e eles estão crescendo nessa ideia. E aqui diz assim, aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Por exemplo, número de homem. Ora, esse número é 666. Não é transliteração de letras que dá o nome de um homem. Não é isso. Não é transliteração da letra que dá um nome a um homem. Não é isso. A ideia é sistema humano. Por isso que é número de homem. Sistema humano é quase perfeito. É quase 7. É 6, 6, 6, quase 7. Então, é um sistema humano. O que essa profecia está dizendo? Esse número é de uma autoridade humana querendo mudar a autoridade de Deus, já que o 7 é de Deus, o 6 é humano, quase Deus, ok? 666, um nome tão assustador, todo mundo se preocupa, né, com ele. Mas nada assustador, porque, na realidade, esse 6 é chamado de sistema sexagenal, que foi os mesmos, se você pegar a estátua que Nabucodonosor mandou fazer, ela tem essa dimensão sexagenal, é 6 por 60, ok? 6 por 6 por 60. Percebe? Então, o que a gente percebe neste cenário, nesse cenário? E aí a gente está concluindo aqui. Queridos, existem muitas especulações sobre este número. Tem gente que pensa que é nome de pessoa, não é. É sistema hexagenal, é o sistema humano, é um sistema humano querendo criar algo no lugar do sistema de Deus. E foi exatamente isso que o papado fez, quando ele tentou colocar no seu sistema religioso um mandamento diferente do mandamento de Deus. E colocou a, a instituição do domingo como um dia de guarda no lugar da instituição do sábado, que é o selo de Deus. Ok? Eu não sei se a gente vai ter como... Eu tenho mais algumas informações que eu posso passar para vocês, só que a gente tem pouco tempo. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu sei que deve ter muitas perguntas, então nós vamos, mais uma vez, fechar agora esse momento e vamos reabrir no mesmo link para poder a gente abrir espaço para as perguntas. Vocês fazem as perguntas e a gente responde para ver se a gente consegue fechar a ideia, tá bom? Para ver se todo mundo entendeu a ideia. Não sei se o tempo foi suficiente para nós explicarmos todo o processo. Se não entendeu, logo depois que a gente voltar desta queda dessa segunda parte, aí a gente entra nas perguntas e respostas e a gente conclui com alguns textos bíblicos, tá bom? Então vamos concluir agora, nós vamos orar e aí em seguida você entra com o mesmo link para a gente dar continuidade
a este tema, tá bom? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que tivemos de ver esse assunto tão interessante, tão oportuno, tão necessário, e que o Senhor nos ajude, Pai bendito, para que nós possamos compreender profundamente esse assunto tão importante, tão relevante, e que, ao retornarmos para as perguntas e respostas dos que estão aqui, ninguém fique com nenhuma dúvida sobre esse assunto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Nós estamos finalizando essa parte. Entre no mesmo link e a gente retorna, tá bom? Deus abençoe vocês.